O Flamengo decidiu começar fora das quatro linhas a decisão do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Antes de entrar em campo pela antepenúltima rodada do Campeonato Nacional, vai à Justiça por valores devidos pelo Colorado por Thiago Maia, em transferência do volante junto não apenas ao Clube Carioca, mas ao Lille da França. Enquanto isso, desde a capital paranaense, Curitiba, uma informação de que o Internacional busca um volante destaque do Atlético Paranaense. E o goleiro Fabrício, que pode ter um destino aqui no Rio Grande do Sul e enfrentar o Internacional pelo Campeonato Gaúcho. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado, seja no Beira-Rio, no CT do Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, tudo sobre o Internacional nos conteúdos aqui do canal. Conteúdos esses que são para KTO.com, a melhor banca de aposta do Brasil. Acessa KTO.com e conhece as odds, entende como funciona tudo e vem te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Um site para maiores de 18 anos e não te esquece, te diverte e brinca com responsabilidade. No conteúdo da manhã, eu falei para vocês da questão da união, né, do grupo, do quanto um grupo unido, nesse período todo que eu cubro o Internacional, esse grupo unido, ele foi também sinônimo de títulos ou sinônimo de coisas boas para o Internacional. Inúmeras vezes a gente viu Fernandão e Arley Sobis juntos no CT, juntos no gramado suplementar, juntos nas atividades de fora dos treinamentos e a continuidade basicamente da vida, como amigos, as esposas, os filhos e tudo mais. Pois então, no último domingo, o Wesley faz o gol de cabeça da goleada, né, de 4-1 sobre o Bragantino e oferece o gol para o pai de Thiago Maia. O pai de Thiago Maia sofreu um AVC em Roraima, inclusive o volante foi até o norte do país para cuidar, né, do familiar. Também está se recuperando, claro, né, da lesão muscular que o tirou do jogo contra o Vasco, mas aí ele pegou e mostrou para o pai, ainda encamado, né, ainda sob os cuidados do departamento médico lá do Hospital de Roraima, a homenagem do companheiro do Internacional. E foi essa a imagem que emocionou a rede social colorada. Dá uma olhada. Não tem como não ficar emocionado mesmo, né? Porque muito legal o sorriso do pai do Thiago Maia a partir principalmente, né, de uma ocasião boa vivida pelo local de trabalho aí do filho. Só que, claro, né, cara, a gente tem outras coisas para falar também a partir de movimentações de mercado, entradas, saídas, coisas também de bastidor que o Flamengo já também trabalha para desestabilizar o Internacional, porque agora, nas próximas últimas rodadas, basicamente são decisões, tanto para o Internacional quanto para o time carioca. O time carioca ainda enfrenta o Fortaleza nessa terça-feira, observa também o Palmeiras e o Botafogo, que também jogam nessa terça-feira. É engraçado, né? Porque a próxima rodada, a 37, já começou. Já vai começar. Porque daí, na verdade, ao contrário, a 36 já vai começar com o Botafogo e Palmeiras. A 35 acaba com o Fortaleza e o Flamengo. Na verdade, ainda tem mais um jogo na quarta-feira. Então é louco esse campeonato e esse calendário agora do final do ano. Mas assim, o que acontece? O Flamengo decidiu ir à justiça
para cobrar o Internacional pela transferência do Thiago Maia, que o Inter comprou o jogador de forma definitiva por 4 milhões de euros no início deste ano. Na época, 24,3 milhões de reais. Tá? E aí ele fez isso em 10 parcelas. Segundo o Flamengo, nenhum valor ainda foi repassado pela direção colorada ao Clube Carioca. E aqui a gente já falou sobre isso uma vez. O Inter, quando cobrou o Flamengo, junto com o Cruzeiro também, na questão do Wesley, quando cobraram publicamente, já trouxe para vocês aqui que o Inter entrou em contato com os dois clubes para dizer que tinha dificuldades em cima da questão da enchente e toda a reconstrução que teve de ser feita a partir do CT inundado e do Beira-Rio inundado, sem contar os gastos extras, né, estimados em 90 milhões de reais que o clube teve a partir, né, da calamidade histórica aqui no Rio Grande do Sul. Mas então é o seguinte, ó, a diretoria do Flamengo diz que o Inter tinha que ter pago a parcela de agosto de 250 mil euros, que é 1,5 milhão de reais, e não aconteceu. E aí agora mais 2 parcelas ainda estão acontecendo, né, ou melhor, estão sendo cobradas, que também então tudo gira na casa dos 2,7 milhões de reais também na cotação de hoje. Tá algo na casa dos 4 milhões, quase 5 milhões de reais que o Inter deveria para o Thiago Maia ou para a compra do Thiago Maia ao Flamengo aqui este ano. É claro, né, que isso se trata de desestabilizar a questão emocional, gerar uma hype negativa também ao Inter na internet e cria, né, querendo ou não, o primeiro ingrediente desse jogo do próximo domingo lá no Maracanã, estádio, né, conhecidíssimo, né, no Rio de Janeiro por ser a casa do Flamengo, 4 da tarde, a primeira das decisões que o Inter tem. Flamengo, depois Botafogo e depois o Fortaleza. Claro, a gente também tem de falar sobre mercado, saídas e chegadas. Saídas, possibilidade do Fabrício ficar aqui no Rio Grande do Sul. O jornalista Luiz Carlos Reck, ele informa, também não só o Reck, mas o portal GZH informam que o Fabrício estaria indo para o Ipiranga de Erechim. Inclusive o técnico Matheus Costa, ele confirmou a sondagem, né, do Ipiranga ao Internacional. O Fabrício, que está terminando o contrato agora no final do ano, está ainda decidindo o futuro, né, tem 38 anos, experiente goleiro, que pode continuar aqui no Rio Grande do Sul para defender o Ipiranga ou então ir para o centro do país. São Paulo e o Rio de Janeiro tinham muitos clubes também interessados. Ele que fez um bom campeonato carioca, né, no início desse ano, pelo Nova Iguaçu, acabou transferido aqui pelo Internacional naquela época em que o Rocher estava mal, depois tinha a questão da lesão do Ivan também, e a Copa América, e que se avizinhava e a gente ia perder o nosso goleiro titular por 9 rodadas. Tem uma possibilidade também de chegada. Chegada é o seguinte, tá? O Inter estaria interessado no volante Eric, do Atlético Paranaense. Teria sondado, inclusive, o Furacão, segundo a repórter Nádia Mauad. E aí, se a gente for olhar esse namoro aí com o Eric, ele é antigo, né? Tem muito tempo já que o Inter olha esse jogador, mas é claro, né? A gente pode olhar e pensar que ele hoje é titular absoluto do Atlético Paranaense, né? Ele tem 61 jogos na temporada, tem 5 gols marcados e também 2 assistências. Claro, para volante não é muito, né? Tanto assistência como os gols marcados, mas sendo ele, né, um dos principais jogadores aí do clube paranaense, que está aí, né, nessa zona de degola, estava fugindo aí e tal, da zona de degola há um tempinho, me parece muito claro que não vai, né, poder sair de lá ou não vai sair de lá em 2025. O contrato dele, tá? Até estava dando uma olhada aqui, vai até 2026. Então teriam 2 anos de contrato ainda o Eric com o clube paranaense. Também tem o Portland e o Bahia interessados no volante, segundo a Nádia. Te confesso, cara, que entre várias informações que eu tentei buscar
Nenhuma, tá? Eu cheguei como algo que a gente pudesse chegar e dizer assim, ó, sim, o Inter tem interesse. Eu tô indo em cima da Nádia, né, que é setorista, inclusive, de Atlético Paranaense, conhecidíssima no país todo, aí sabe muito do que acontece lá no Atlético, tá? Ele tem até, se a gente for pegar toda a performance, o scout do Eric junto ao Atlético, são 279 jogos, 22 gols marcados e 12 assistências, né? Ele foi campeão em 2019 na Copa do Brasil. E aí vocês estão ligados contra quem, né? Cara, basicamente é isso. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E a gente vai conversando ainda muito, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado. Fica ligado, porque amanhã começa o Quiz KTO. Tá? É o Quiz KTO. O que a gente vai fazer? No vídeo da manhã, vou botar uma pergunta sobre a história do Inter e todo mundo que tiver nos comentários acertado a resposta vai concorrer a um jantar para 2 pessoas no Sushi Platinum, ali na Furriel, bem pertinho da Nilo Peçanha, ali do viaduto. É um excelente sushi. Depois vai ter mais, né, cara? Camiseta, vai ter visitas ao Internacional, vai ter também, me deram a sugestão, né, uma churrascaria. Cara, vai ter várias coisas aqui que a gente vai armando a partir das minhas parcerias por aqui. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.